Olá, pessoal. Gostaria de compartilhar uma palavra de ensino com vocês sobre jejum. Jejum é basicamente abstinência de comida e, em alguns casos, de água também, mas que tem um valor espiritual tremendo para nós cristãos. Está havendo uma certa confusão sobre este assunto e eu espero poder ajudar com uma palavra de ensino, de esclarecimento. Antes de mais nada, quero deixar claro que o jejum não é um mandamento, mas ao mesmo tempo não devemos ignorar os benefícios, principalmente espirituais, para aqueles que jejuam. Em primeiro lugar, os ensinamentos de Jesus nos evangelhos, particularmente em Mateus, são bastante claros. O próprio Jesus jejuou. O Evangelho de Mateus diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E embora não tenha ordenado diretamente a seus discípulos que jejuassem, Jesus deu instruções para quando você jejuar, ele diz, quando você jejuar, não para se você jejuar, mas quando você jejuar. Lá em Mateus 6, do verso 16 e 17, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, disse Jesus, verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Aí ele completa: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Veja, ele não descartou o jejum só porque alguns o faziam de maneira hipócrita. Percebe? Não é se vocês jejuarem, mas quando vocês jejuarem. Mais do que isso, ao falar sobre o que seus discípulos fariam depois de sua partida, Jesus disse: então jejuarão, depois que ele partisse. Isso está lá em Mateus, em Marcos e em Lucas, nos evangelhos. Novamente, não como um mandamento, mas algo que saiu dos lábios do Senhor Jesus, e seríamos tolos em ignorar. Além das próprias palavras de Jesus, encontramos um padrão de Jesus, ou seja, de jejum, à medida que a igreja no início crescia e se multiplicava no livro de Atos. Em uma das experiências mais importantes da história da igreja, os líderes da igreja em Antioquia estavam adorando o Senhor e jejuando. Veja, isso já no contexto do Novo Testamento, para buscar a orientação de Deus em um momento chave na vida da igreja. Está lá em Atos 13. E enquanto eles oravam, adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os chamei. E depois, lá mesmo em Atos, no capítulo 13, no versículo 3, 13 e 3, diz assim: depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. E lá em Atos 14, encontramos um padrão de oração e jejum em todas as igrejas. Quando Paulo e Barnabé foram visitar as cidades nas quais haviam feito os novos discípulos em sua primeira viagem missionária, eles depois voltaram nessas cidades e nomearam presbíteros em todas as cidades. E o texto diz que com oração e jejum os entregaram ao Senhor em quem haviam crido. Basta lermos lá o capítulo 14 de Atos. De um modo geral, o Novo Testamento tem pouco a dizer sobre o jejum.
mas o que diz é muito importante e não devemos ignorar. E o que o Novo Testamento não diz, o Antigo Testamento o faz, e com bastante propriedade. O Antigo Testamento faz menção do jejum mais de 25 vezes. Mas será mais prático, mais didático, se separarmos essas passagens em 3 grupos. Antes de eu iniciar esses textos, deixa eu abrir um parênteses para esclarecer uma confusão generalizada que está acontecendo nas redes sociais. Veja bem, quando, por exemplo, o profeta Isaías diz que o verdadeiro jejum é ajudar esse, socorrer aquele outro, etc. e tal, o que ele está dizendo é o seguinte: não adianta jejuar demonstrando uma aparência de santidade e ao mesmo tempo não socorrer os necessitados. Isso é hipocrisia. Então, o verdadeiro jejum é quando você jejua, mas não deixa de praticar o amor e a justiça. Ou seja, você não está simplesmente jejuando para aparentar uma aparência de santidade. Agora, se alguém sair por aí dizendo que não jejua, porque Isaías disse que o verdadeiro jejum é fazer isso e aquilo outro, é porque você não tem nenhum senso de hermenêutica, de interpretação bíblica. Bom, então, tendo dito isso, vamos separar as passagens do Antigo Testamento que falam sobre jejum e vamos fazer em 3 grupos. O primeiro grupo expressa o aspecto interior de contrição. Esse tipo de jejum é o mais comum e talvez o mais fundamental. Por quê? Porque expressa arrependimento. Pense nisso como algo interior. No Antigo Testamento, vemos o povo de Deus, depois de uma profunda e prolongada rebelião, e isso aconteceu muitas vezes, buscando o perdão de Deus através de jejum e oração. O jejum e oração era uma forma de se humilharem perante o Senhor, se arrependendo dos seus pecados. Para esse jejum ter valor espiritual, teria que ser acompanhado de arrependimento, de contrição. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 7, o povo de Deus toma consciência de suas idolatrias passadas e presentes. Eles querem se voltar para o Senhor de coração e servir somente a Ele. Então, eles se reúnem sob a liderança de Samuel e como demonstração de seu arrependimento, eles jejuam e eles confessam: pecamos contra o Senhor. Da mesma forma, nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 21, o rei Acabe se humilhou com jejum quando confrontado pelo profeta Elias. E Deus não permitiu que um iminente desastre acontecesse. Lá em Neemias capítulo 9, o povo de Deus reuniu-se em jejum e com sacos de pano para confessar seus pecados e buscar o perdão de Deus. Lá em profeta Daniel, capítulo 9, quando Daniel percebe que chegou a hora do fim do exílio, ele escreve: eu virei meu rosto para o Senhor Deus, buscando-o em oração e súplicas de misericórdia, com jejum, pano de saco e cinzas. Veja, ele orou ao Senhor seu Deus e fez confissão. Profeta Joel capítulo 1 e 2, o profeta pede que o povo busque a Deus com jejuns de arrependimento por seus pecados e voltem-se para o Senhor. Temos também em profeta Jonas, lá no capítulo 3,
Temos ali o exemplo da cidade pagã de Nínive. Veja, até mesmo uma cidade pagã que não buscava o Deus de Israel. Quando as pessoas creram na mensagem de arrependimento de Jonas, eles convocaram um jejum e vestiram panos de saco, desde o maior até o menor. Percebem? Esse jejum tem que ser acompanhado de arrependimento dos pecados, para que possa ter efeito contra a calamidade. O povo de Deus no Antigo Testamento frequentemente expressava um coração contrito de arrependimento para com Deus, não apenas em palavras, mas também através do jejum. Esse jejum era uma forma de demonstrar contrição. É um ato de nos humilharmos perante o Senhor. Mas precisa ser acompanhado de arrependimento. Agora, o segundo aspecto dos grupos, né? Eram 3 grupos. O segundo aspecto do jejum é o lamento, o choro sobre situações difíceis. Então, o jejum não expressa apenas arrependimento, mas em muitas ocasiões dá lugar a situações difíceis, adversidades, como por exemplo o luto, uma situação de luto numa família ou numa nação. Vemos, por exemplo, no livro de Samuel e Crônicas, encontramos ali a morte do rei Saul e o subsequente sofrimento da nação. O livro de 1 Samuel termina com um jejum de 7 dias de luto pelo rei Saul. E assim que começa o livro de 2 Samuel, as notícias chegam a Davi e seus homens, e diz assim: eles lamentaram, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque haviam caído à espada. Vejam, numa situação de luto, eles jejuaram. Aqui não era então uma expressão de pecado pessoal, mas de tristeza pela morte do seu rei. No livro de Esther, lá no capítulo 4, quando as notícias do decreto de Hamã, aquele homem perverso, chegam para a aniquilação do povo judeu, houve grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. E muitos deles se humilhavam com panos de saco e cinzas. No Salmo 35, quando Davi ora sobre a traição de seus amigos, ele diz que eles se alegram com o infortúnio dele, mesmo ainda que ele tenha se afligido com jejum e lamento quando estava doente. No Salmo 69, Davi diz que chorou e humilhou sua alma com jejum. Não por causa de seu próprio pecado, mas porque ele tinha sido maltratado. Em Esdras, capítulo 9, Esdras ficou escandalizado, horrorizado e jejuou, não por seu próprio pecado, mas depois que soube que os judeus haviam se misturado aos povos das terras, e isso era proibido pela lei. Então, nesse segundo aspecto, o jejum expressou a dor, o luto e a tristeza em circunstâncias repentinas e severas. Aqui, o jejum expressa uma atitude de fé em Deus em meio a grandes tragédias. E agora, finalmente, encontramos um terceiro aspecto do jejum no Antigo Testamento. Não em resposta ao pecado ou ao sofrimento por circunstâncias inesperadas,
mas é quando o povo de Deus se coloca em jejum e oração, buscando a orientação e favor de Deus sobre o futuro, buscando as bênçãos do Senhor para lá na frente. A primeira menção explícita do jejum na Bíblia está no livro de Juízes. E tem esse componente de esperar o favor de Deus para o futuro. O povo de Deus não apenas chora pela guerra civil que está se desenrolando entre eles, mas também pede orientação ao Senhor, se deve ou não sair em batalha contra a tribo de Benjamim, porque havia uma guerra civil. Vemos também em 2 Crônicas, lá no capítulo 20, quando uma grande multidão vinha contra o seu povo, o rei Josafá, era um rei que temia a Deus, ele buscou o Senhor e proclamou o quê? Um jejum. Ele suplicou pela direção de Deus. Ele orou dessa forma: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. Davi também, no Salmo 109, buscou o socorro de Deus de joelhos, e ele estava fisicamente fraco por causa do jejum. E ele pediu a cura de seu filho recém-nascido, que estava doente. E Davi fez isso como? Com jejum. E ele orava dessa forma: quem sabe se o Senhor será gentil comigo, para que a criança viva. Veja, o jejum que visava o favor de Deus para o futuro teve um papel crucial na preservação e no retorno do povo de Deus do exílio. No livro de Esther, antes de se aproximar do rei em busca de seu favor, Esther buscou o favor de Deus primeiro. Como? Com um jejum. Ela disse: vá, junte todos os judeus encontrados em Susa, e jejue, e convoque um jejum, e não coma nem beba por 3 dias. Eu e as minhas moças também jejuaremos. Então irei ao rei, embora seja contra a lei, e se eu perecer, eu perecerei. Deus honrou Esther e respondeu, e através de Esther salvou o seu povo. Até Dario, o rei da Pérsia, rei do exílio de Israel, em seus estágios finais, ele buscou a libertação de Daniel da cova dos leões, com jejum. Impressionante. Lá em Esdras capítulo 8, antes de partir da Babilônia, Esdras proclamou o quê? Um jejum. E ele diz: para nos humilharmos diante de nosso Deus, para buscar dele uma jornada segura para nós mesmos, nossos filhos e todos os nossos bens. O estadista Neemias também jejuou. Que coisa, hein? E o jejum de Neemias não apenas expressou pesar e luto, mas também para buscar o favor de Deus. Neemias orou assim: ó Senhor, que seus ouvidos estejam atentos à oração de seu servo e à oração de seus servos que se deleitam em temer o teu nome, e possa hoje favorecer teu servo. Neemias então orou e jejuou antes de se aproximar do rei, e o Senhor o abençoou. Ele foi bem-sucedido em tudo que fez. Então, nós vemos assim os 3 aspectos do jejum no Antigo Testamento. Tem um aspecto interno, que era para contrição e arrependimento dos pecados. Tem também o aspecto externo,
que é aquele em situações de luto, de calamidades, situações adversas. E tem o terceiro aspecto, que é o de buscar o favor e a orientação de Deus para o futuro. Minha oração e desejo é que essa palavra possa ter derramado luz sobre o assunto jejum. Lembre disso, ainda que não seja mandamento, os benefícios espirituais do jejum são inegáveis, quando fazemos com a correta atitude de coração. Fiquem na paz. Deus abençoe.